Olá, bem-vindos. Eu sou Aida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e trago os pilares sempre da autohemoterapia, do alinhamento em bioenergética e da espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser. E este é o canal Saúde Integrativa. E eu convido você a inscrever-se, se ainda não é inscrito. Agradeço a todos que já são inscritos e que vêm acompanhando o canal. Também a ativar o sininho, a curtir os vídeos que você assistir e também a deixar sugestão de tema. Quem sabe o próximo tema venha a ser um tema que você sugeriu, que é o que tem acontecido. Como é o caso de hoje. Eu tenho um pedido para falar sobre a endometriose. E eu vou expandir, eu vou falar sobre exemplos de como a autohemoterapia pode beneficiar o nosso organismo para distanciar os sintomas, a evolução de várias doenças. Então, vamos lá? Como enfermeira ativa, em curso das atividades de assistência, eu venho atendendo inúmeras pessoas ao longo desses muitos anos, com a saúde integrativa, com a bioenergética, com a autohemoterapia. Então eu trago uma observação aqui de como nós vamos conduzindo a nossa doença, né? O nosso dia a dia, até se instalar alguma doença. Às vezes é inconsciente, né? Quando chega a doença, ela não é um castigo, ela é um sinal, ela é um aviso do corpo que está em desequilíbrio. Então, nós o que vamos buscar? Fazer o caminho inverso, o caminho de volta à saudabilidade, né? A buscar a nossa saúde de uma forma integral, a regular novamente o nosso organismo. E daí vem, então, os exemplos que eu posso trazer de tudo que eu vejo no dia a dia, né? Então, eu escrevi e publiquei este livro, Autohemoterapia, um bom passo maior que a perna, das bases à autonomia do viver. Ele foi visto pelo Dr. Luiz Moura, foi avaliado, orientado, e ele traz aqui a história, né, da autohemoterapia, muitos ensinamentos que o Dr. Luiz Moura me trouxe, e a minha história, né, até começar, até chegar aos atendimentos, e inúmeros relatos, né, da prática, como chegou a mim uma pessoa que estava com herpes, por exemplo. O que nós fizemos, quanto tempo nós fizemos, como foi acontecendo, né, o tratamento dela. Então, é prático esse livro, né? Está disponível, né? A quem tiver interesse pode procurar comigo. Ele não é um livro comercial, ele é um livro que não é com editora, né? Então, através de mim, você pode adquirir esse livro. Então, o começo pela endometriose, né? É um desenvolvimento anormal, atípico das células do endométrio, né? Fora do endométrio ele se desenvolve e isso tem complicações, né? Complicações inclusive no ciclo, né? No ciclo da feminino, né? Ciclo menstrual, ciclo de querer engravidar. Então existem várias complicações. Agora o que eu quero trazer? O nosso organismo, né, ele trabalha num estado de colaboração, aonde cada função exerce a sua atividade, da qual, né, veio, a qual tem a função natural, exerce a sua atividade. Nós podemos ir combatendo situações de dificuldade, sinais externos, vírus, bactérias, coágulos, gorduras no nosso organismo, e vai, né,
combatendo ou vai limpando, vamos nos mantendo equilibrados, certo? E a imunidade também, ela vai se mantendo vigilante, de prontidão para, caso sejamos atacados, vá identificar o que está acontecendo, né? Quem entrou estranho e existem células no nosso organismo que são de primeira linha. Foi invadido, é ele que vai, o primeiro batalhão, que são os macrófagos. Esses macrófagos formam barreiras, tanto para proteger o nosso organismo do que vem externo, como, caso seja invadida, para proteger internamente, para que tenha o mínimo de desequilíbrio possível. Mas ele se comunica com outras células de defesa, caso o agente invasor tenha ultrapassado as barreiras. Então, os macrófagos não estão em número suficiente, porque eles estão distribuídos, né, nos locais, nos órgãos, nos locais onde eles estão distribuídos, eles levam nomes específicos, então eles estão em atividade. Se o desequilíbrio é maior do que a quantidade de macrófagos, a nossa imunidade vai baixando, as nossas barreiras também vão diminuindo e vão buscando proteger os órgãos mais essenciais possível. Então, a nossa imunidade externa baixa, aí vem aqueles constantes gripe, herpes, resfriados, situações, né, infecção urinária, essas, né, alergias, essas coisas que podem ir acontecendo no dia a dia, e nós vamos tratando no dia a dia dessas situações, mas a imunidade não está sendo suficiente, satisfatória para defender os locais, sair dessa situação de ataque e criar uma reserva para que tenha prontidão a nossa imunidade. Então, o que a gente diz? Baixou a imunidade. O que a gente precisa fazer? Trabalhar a imunidade, porque a imunidade sendo trabalhada, ativada, devolvida à nossa circulação, ao nosso organismo, vai fazer com que diminuam esses ataques de fora para dentro e internamente o organismo busque um estado de colaboração novamente. Então aqui eu dou um exemplo do que faz a autohemoterapia. Em qualquer circunstância, entendeu? O organismo devolvendo, não é, o número de macrófagos no nosso organismo, ele vai buscar essa reequilibrada, essa autorregulação para fazer com que as nossas funções vitais voltem a um estado de colaboração, certo? No meio do caminho da nossa vida, as situações que vão acontecendo, elas vão tornando atípicas esse estado de regulação. Então, células podem se criar no nosso organismo de uma forma atípica, tumores, né? Células alteradas, fibrinas na nossa corrente sanguínea, que pode vir a se tornar coágulos, que pode vir a ser trombos futuramente. Então a gente pode ter a trombose, a gente pode ter situações, né, embolia, que o trombo possa andar e prejudicar, né, a nossa circulação sanguínea, e no local onde ele se instala pode causar, né, danos, às vezes irreversível. Então, aqui vem, né, endometriose, é a alteração. Então, a autohemoterapia ajuda em estados da endometriose, não só na situação das células atípicas, como também na situação local, como também na restauração, né, do ambiente interno, na limpeza,
e regeneração de tecidos, como também de forma sistêmica, fazendo com que as nossas funções vitais saiam de um estado de sobrecarga e voltem a um estado de colaboração. O tratamento ele é feito a cada 7 dias, então uma vez por semana você faz essa ativação, que é simples. Retira o sangue da veia, devolve no músculo, vai fazer com que ative, né, um impulso imunológico para que as células de defesa se multipliquem e venham a reconhecer novamente os estados alterados. Então, é sistêmica, todo o nosso organismo se beneficia e vai corrigindo, vai restaurando aqueles ambientes que ficaram em desequilíbrio. Então, isso funciona para a endometriose, né? Na limpeza local e na restauração sistêmica para que todo o organismo tenha condições de tratar aquela situação sem se decompor, sem se degenerar, sem se desequilibrar mais ainda. Então, no caso, né, da endometriose, no caso da úlcera varicosa, também vai cuidar da ferida do local e também restaurar a corrente sanguínea, não é? E se tiver infeccionado, vai buscar interromper a reprodução rápida, né, das bactérias. Então, trata de vírus, trata de bactérias, fungos no nosso organismo que se instalam em algum órgão que possa ser um órgão vital, né, no cérebro. Então, vai fazendo limpezas na corrente sanguínea, o sangue consegue passar com mais fluidez, levando oxigênio e nutrientes a mais partes do corpo, a mais células, e o fortalecimento é maior do nosso organismo. Nós temos capacidade de responder melhor a todas as situações. Então, são muitos exemplos, como a endometriose, a úlcera varicosa, no caso de infarto, AVC, que mais? Alergias, né? Rinite, sinusite, infecção respiratória, infecção urinária, né? Fortalecimento para voltar cabelos, unhas, né? Volta a um estado de fortalecimento. Então, cistites, infecção intestinal, são muitos os exemplos trazidos aqui, né? Como herpes e vários exemplos que, quando baixou a imunidade, se manifestaram esses sintomas. Esses sintomas levam repetidamente, né, estando na sobrecarga do organismo, ao desenvolvimento de alguma doença. Ok, e se a doença já está instalada? Diminuem as complicações e a evolução da doença quando a gente, de uma forma regular e constante, consegue manter a nossa imunidade trabalhando, entendeu? Substituindo aquelas células que vão sendo usadas, que morrem e precisam ser substituídas. Então, a substituição das células de defesa é fundamental. Entende? Por que é um tratamento para a imunidade? A imunidade, se elevando novamente, vai combater todos os estados, as manifestações de doenças. Diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, né, tiroidite de Hashimoto, lúpus, doenças autoimunes, podem vir a ser beneficiadas, né, a diminuição
dos sintomas, dores musculares, dores na articulação, né, inflamações de uma forma geral, inflamações específicas nas articulações, artrites. Então, nós temos muitos exemplos. Então, aqui eu listei um glossário de A a Z, tudo que eu já vi e atendi. Então, é isso, né? Eu tenho essa oportunidade de buscar na minha prática diária, né, essa assistência integrativa, de oferecer, de falar sobre ela, né, de atender, de fazer mentoria a profissionais que querem seguir fazendo esse tratamento na sua prática também, ou agregar, né, existem fisioterapeutas, acupunturistas que estão agregando a autoemoterapia na sua prática. Então é uma satisfação enorme poder ter autoridade nesse tema e manifestar, né? Cada vez que me perguntam algo, eu ter conteúdo para trazer aqui para muitas pessoas, que às vezes não é a pessoa que está me assistindo que tem essa situação, mas ela vai repassar para sua irmã, para sua tia, para sobrinhos, para a família. Então, um atendimento familiar, né? Eu busco aqui trazer para o maior número de pessoas possível. Então, se você está me assistindo até aqui o final, curte esse vídeo, repassa para outras pessoas, comenta, não é? Assim o YouTube vai entender que esse tema é importante, né? E dá mais visibilidade. Então, agradeço muito por essa oportunidade, desejo a todos paz, amor, saúde, equilíbrio, disciplina, constância em tudo aquilo que faz bem, que nos traz benefício a nós e ao maior número de pessoas possível. E união sempre.